Deus, glória a Deus. Glória a Deus que estamos aqui nessa noite. Hoje é 8 de dezembro, estamos pregando uma mensagem para o Brasil e o mundo. Estamos fazendo uma campanha de oração pela família, pelas pessoas. E quando a gente fala disso, a gente usa a palavra, usamos a palavra de Deus como nossa fonte de inspiração. Aqui em Mateus 2,37, Jesus diz aqui na linguagem atualizada: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás justificado. As palavras têm poder de justificar e de nos condenar. Hoje, nossa boca, muitas vezes, ela transfere para nossos atos e as nossas emoções. Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. O coração de muitas pessoas muitas vezes está cheio de ódio, de rancor, de violência. Muitas pessoas não conseguem atrair para a sua vida, para a sua casa, para o seu relacionamento, coisas boas. Muitos têm que reconhecer que a vontade de Deus ela é liberada na nossa vida. Muitas vezes nós dissemos: eu não estou preparado, e realmente não estamos preparados. Muitas vezes a pessoa diz palavra de maldição que ela atrai a própria doença. A pessoa chama a doença, a pessoa não tem uma fé de cobertura espiritual. A gente ora por pessoa, mas a pessoa ela diz: eu vou tomar o remédio. Tudo é pela fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não acredita na palavra de Deus, vai ser difícil você vencer os seus obstáculos, a sua vida cotidiana. Hoje muita gente ela se esquece que existe um mundo espiritual. O mundo espiritual está na nossa frente. O mundo espiritual está sendo liberado pela nossa palavra. Se você agradece a Deus, quanto mais você agradece, mais as bênçãos virão. Se você usar sua boca e falar essa palavra aqui, tudo posso em Cristo que me fortalece, você está confirmando que Deus está com você. Ou você é aquela pessoa que diz: graças a Deus em tudo, obrigado Jesus. Você tem que agradecer pelo alimento, agradecer pela vida. Mesmo o que você está passando hoje, você vai dizer: hoje eu não tenho, como dizer um pastor, hoje eu não tenho um tostão, mas amanhã eu posso ter 1 milhão, porque Deus é que me dá todas as coisas. Isto é a palavra da fé. Mas muitas pessoas, por mais que a gente ministre, por mais que a gente ore, que a gente transmita uma mensagem de fé, de esperança, muitas pessoas não têm convicção. Elas não têm fé em Deus. Elas acreditam somente no poder da religião. Por isso que muitas pessoas se acostumaram com o misticismo. Hoje muita gente faz sinal da cruz, coloca símbolos no seu carro, na sua casa, como símbolo de proteção. Eu costumo dizer que não adianta a sua fé estar no objeto se ela não está no seu coração. A fé está dentro de você. A palavra de Deus é liberada. A sua boca, quando você abençoa seus filhos, você está liberando a bênção. Aqui no livro de Tiago, no capítulo 13, que diz que de uma mesma boca vem a bênção e a maldição. O diabo, ele sabe disso. Ele sabe que se você não tiver fé, você vai começar a murmurar. O pecado do povo de Israel lá no Egito é que eles tinham uma boca de murmuração. Eles olhavam muito para o passado. Eles pensavam naquilo que eles tinham comido e não aquilo que eles iam comer. Eles se nós estivéssemos no Egito, nós estaríamos comendo carne, porque nem todo dia ele comia carne, mas eles se lembraram que um dia eles comeram um pouquinho de carne. Hoje muita gente ela está dessa maneira, ela confia em político. Nós devemos confiar só em Deus. É Deus que nos dá todas as coisas. É Deus que nos faz triunfar. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou aqui na terra com a oração do Pai Nosso. Quer ver? Observe a oração do Pai Nosso, ele é um modelo de oração de confiança no Deus Todo-Poderoso. Ele fala do livramento: livra-nos do dia mal, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos que colocar a nossa vida na mão de Deus. O significado da oração do Pai Nosso é que nós estamos usando a nossa boca para glorificar a Deus, para acreditar que Deus está conosco, que Deus vai nos guardar, nos proteger. Mas o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas elas estão perdendo a fé no Deus Todo-Poderoso. As pessoas não acreditam que Deus está com ela. Aí eles naufragam. Foi a mesma coisa que aconteceu com Pedro, quando
estava aquela tempestade, Jesus estava andando sobre o mar, e Pedro disse: Senhor, deixa eu ir aí ter contigo. Jesus disse: vem. Ele até deu um passinho, mas ele teve medo, apareceu as ondas e apareceu o vento, e ele acabou naufragando. E as ondas estavam fortes, porque ele era uma pessoa que sabia nadar, mas ele teve medo de morrer afogado por causa das ondas. Aí Jesus segurou ele e devolveu ele para o barco. Aqui que está o sobrenatural. Se nós confiarmos as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações e emoções em Deus, nós vamos ter vitória. Mas se nós acreditarmos na nossa autossuficiência, nós vamos afundar. Você está entendendo? É isso que está acontecendo na vida de muitos homens e de muitas mulheres. Eles estão afundando no mar da vida porque eles perderam a fé no Todo-Poderoso. Muitos não acreditam mais em Deus. Muitos só se acordam com o pé direito. Muitos utilizam muitos sortilégios. Muitos utilizam muitas palavras de positiva, do positivismo. Aqui na bandeira do Brasil tem uma palavra chamada ordem e progresso. Existia um homem há muito tempo atrás, um francês, que inventou essa frase. Isso aqui era uma frase do iluminismo. Edmundo Conté, ele escreveu essa frase e foi adaptada pelos brasileiros na bandeira do Brasil. Ordem e progresso, nem tudo tem ordem, nem tudo tem progresso, mas o Brasil colocou uma palavra positiva, uma palavra que está escrito na bandeira nacional, ordem e progresso. Se nós colocarmos tudo em ordem, nós vamos ter progresso. A vida, ela não é um positivismo, mas ela tem que ser uma fé realista, uma fé que diz: Deus está comigo, Deus vai me dar vitória. Somente pessoas que acreditam em Jesus terão vitória. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus nos ensinou a ter fé, a acreditar nele. Por isso que nós oramos todos os dias somente no nome de Jesus. Hoje muitas pessoas ainda acreditam em religião, ainda acreditam em imagem de escultura, ainda acreditam em coisas que ocultismo, acreditam em uma fé baseada no medo, baseada no pavor, baseada no alimento. É uma fé negativa. Muitos acreditam nos líderes religiosos. A nossa fé tem que vir de Deus, tem que vir somente de Deus. É isso que o diabo tem medo, de uma pessoa que usa o nome de Deus. Nós vencemos o inimigo através da nossa fé poderosa no Deus vivo. O apóstolo Paulo, se você for ler todas as epístolas paulinas, todas as cartas do apóstolo Paulo, em todas as cartas ele fala do poder da palavra de Deus na vida do crente que acredita. Todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ele estimula a fé em Jesus Cristo, para a pessoa praticar. Ele não incentiva você a adorar Maria, ele não incentiva que nós devemos adorar homens. Ele diz que nós devemos adorar somente a Deus. Todos os apóstolos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele não exalta o homem, ele exalta a fé no nome de... Tanto que é o evangelho de Jesus Cristo, por Mateus, por Marcos, por Lucas. Não é o evangelho de Maria, não é o evangelho do apóstolo Paulo, é o evangelho de Jesus. Somente as palavras usadas no nome de Jesus é que vão afastar o diabo da sua vida. Aqui o apóstolo João, ele, além de ter escrevido o livro de João como testemunho, ele ainda escreveu as 3 cartas aí, 1 João, 2 João e 3 João. Ele é uma pessoa que acredita piamente que a vitória vem de Deus. Tanto que no primeiro versículo, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando que Jesus Cristo é Deus. Nós temos que acreditar no Deus Todo-Poderoso, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Quando uma pessoa não acredita em Jesus, tem uma igreja aí, que ela fez a própria Bíblia dela, o nome dessa igreja é Testemunho de Jeová. Lá nesse versículo você vai encontrar a palavra Deus com a letra minúscula, porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles só acreditam no Jeová, eles só falam do Velho Testamento. Então tem muitas igrejas hoje que elas não são de Jesus, elas são igrejas de doutrinas errôneas.
onde elas ensinam somente o Velho Testamento. Nós estamos no Novo Testamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Jesus tem poder. Aqui na minha sala da oração tem essa frase aqui, ó. Não há Deus maior, olha lá, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Eu estou declarando que Deus é Deus, que Deus é poderoso. Aqui na sala da oração tem outro texto aqui, ó, que é onde nós colocamos o livro da oração. Nós usamos um versículo que é o Salmo 88:1, que está escrito assim, ó. Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo de dia e noite. Nós estamos nessa fé, meu amigo. A nossa fé está baseada no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Quando alguém incentiva você em outra coisa, a não ser em Deus, você não vai vencer. Para muitos o diabo é grande, é gigante, o diabo é pequeno e o diabo está debaixo dos nossos pés. É momento da prece, nós vamos usar o poder da palavra, da fé viva em nome de Jesus. Não importa o problema que você está passando, agora Jesus vai te dar vitória, amém? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Estamos nessa noite aqui na sala da oração, meu Pai, estamos orando uns pelos outros. Estamos te pedindo que a mão do Senhor, a mão poderosa, a mão sacrossanta, toque nessa criatura agora. Nós estamos usando o poder da palavra. E eu declaro agora na fé viva do nome de Jesus, que essa pessoa receba a sua vitória, receba o seu milagre, receba a transformação, a mudança. Senhor, muitos estão orando por algo impossível. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer o impossível acontecer. É o Senhor que ressuscitou Lázaro. É o Senhor que fez aqueles milagres sobrenaturais. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será o mesmo eternamente, conforme está escrito na tua palavra em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E é no poder do nome de Jesus que eu te peço que o Senhor abençoe esta casa, esse lar, esse homem, essa mulher que mandou seu pedido de oração aqui para o nosso grupo. Confirma a palavra da bênção, da vitória, nesse dia, nessa segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. Que o Senhor abençoe poderosamente todos, pois nós oramos por todos no poder do nome de Jesus. Amém. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe você. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus.